Olá, bom dia. Começou esta semana e vai até a próxima um dos maiores festejos religiosos do estado do Maranhão ou até do Nordeste. Festejo de São Raimundo Nonato dos Mulunduns, que chega a reunir mais de 100 mil pessoas na cidade de Vargem Grande. Mas essa festa tem uma certa polêmica e é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para conversar sobre tudo isso foi Dom Sebastião Bandeira, que é bispo de Coroatá. Bom dia. Bom dia, Elda. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nesse programa aqui da TV Assembleia. Muito obrigada pela sua visita. Eu acompanhei essa semana a abertura da festa de São Raimundo Nonato dos Mulunduns e fiquei impressionada. A gente pode dizer que ela é um dos maiores festejos religiosos do Nordeste. A gente tem outros bem grandes, claro, mas a gente pode dizer isso, não pode, Luiz? Com certeza. No nosso Nordeste, nós temos lugares famosos de romaria, como Juazeiro, Canindé e outros lugares. Mas, com certeza, calculando o número de romeiros que vem durante o festejo em Vargem Grande, nós podemos dizer que é o maior do Maranhão e também um dos maiores do Nordeste, graças a Deus. Chega a reunir mais de 100 mil pessoas. Se a gente somar, as pessoas que vêm desde a abertura na Paulica, dia 22, que você viu aquela grande multidão, e durante o festejo e no último dia, com certeza esse número é correto. Estamos sempre preocupados em saber quantos participam, mas isso é tão difícil para a gente saber com certeza. Com certeza, com certeza. E é uma festa que se divide em duas etapas, né? Porque todo santo tem uma festa, por exemplo, essa começou dia 22 de agosto, vai até o dia 31 de agosto, mas em outubro começa tudo de novo. Como é que é isso? Sim, Elda. No início, essa festa era só 22 de agosto a 31. Mas, recentemente, há uns 10 anos, o padre Antônio Carlos Cardoso, que era pároco de Vargem Grande, ele procurou resgatar a história. Inclusive, ele escreveu um livro sobre São Raimundo Nonato dos Mulunduns, esse vaqueiro que foi canonizado pelo povo. E ele conseguiu chegar até lá, Mulundus, e construir essa nova capela, respeitando alguns traços da antiga capela que tinha no local. E agora, então, começou esse novo período, que vai ser no mês de outubro. Mas esse aqui é recentemente. Ah, tá. Esse não vem ler desde a origem da festa, não. Não. Essa era só uma forma, vamos dizer, de homenagear o local de onde o santo veio, que é Mulunduns. Isso. A primeira etapa dessa festa surgiu em Mulunduns. Sim, verdade. A gente sabe que isso existe há mais de 200 anos lá em Mulunduns. Depois, com o passar do tempo, a dificuldade de acesso, um lugar muito isolado e também o pessoal fazia as coisas sem a participação da igreja, o bispo, aqui na época o arcebispo de São Luís, transferiu para Vargem Grande. Ah, tá, entendi. De Vargem Grande também foi criada a Romaria até Paulica. E agora, recentemente, houve esse retorno. Então, por isso que está acontecendo essa segunda etapa em Mulunduns, porque muitas pessoas queriam saber onde é que fica, como aconteceu. Então, nesse ponto, foi um resgate histórico, onde tudo aconteceu. Quando ela acontece lá em Mulunduns, eu estive lá, é um povoado praticamente abandonado, deserto, né? Não tem mais muitas casas. Quando ela acontece lá, ela acontece na mesma proporção, quer dizer, quase na mesma proporção, que acontece em Vargem Grande, com aquela multidão, com o mesmo ritual, com tudo aquilo? Ainda não. A gente sabe que o forte mesmo é em Vargem Grande. E porque tem facilidade de acesso, você tem uma infraestrutura que ainda precisa melhorar mais ainda, porque a cidade é pequena para tantos romeiros,
Mas aos poucos nós estamos vendo muitas pessoas que se dirigem a Mulundus nesse período, principalmente no encerramento do festejo, quando vem caravanas da nossa região que vêm conhecer, porque antigamente muitas pessoas foram batizadas, os avós, os pais levavam. Então agora está ocorrendo o retorno às origens lá em Mulundus. Isso é muito bom. E acontece praticamente nos mesmos dias, né? De 22 a 31 de outubro. É isso, né? É. Vamos para uma situação mais polêmica. Posso falar? Pois não, pode falar. Eu vou pedir desculpa, mas eu vou logo perguntando. Pode falar. Eu não sei se você sabe, mas São Raimundo Nonato dos Mulunduns, na verdade, não é um santo reconhecido pela Igreja Católica. Ele é um santo de devoção popular, aclamado pela fé popular. Como é que a Igreja lida com essa situação de ter vamos dizer, essa coisa toda em torno de um santo que oficialmente ele não existe? Se na procissão ele é representado por outro santo. Elda, esse fenômeno é muito interessante e enriquecedor. O catolicismo brasileiro é um catolicismo muito particular. O nosso povo declara santo qualquer pessoa que sofre muito, na morte principalmente e ao longo da vida. Quantos santos populares nós temos no Brasil que não são canonizados e dificilmente serão, porque a Igreja ela é muito criteriosa para declarar santo uma pessoa. Então, o que acontece? Dentro de tudo isso, tem a fé do povo. E essa fé do povo, ela é uma experiência profunda de salvação. Na hora da dificuldade, o povo encontra força nessa pessoa, nesse vaqueiro que foi sofredor e que ajudou a curar, a vencer um momento difícil. Ora, mas como fazer uma procissão se ele não é canonizado? Isso. Como legitimar esse esse espírito, essa experiência real? Porque é uma experiência de salvação. Então, a Igreja, para legitimar, então, foi trazida a imagem de São Raimundo Nonato, que é aquele que vai na procissão. Então, há uma união. A instituição, o santo oficial da Igreja, mas no coração do povo está o vaqueiro. Agora, seria um santo validando a devoção a um outro santo? Legitimando, com certeza, a devoção do outro santo. Agora, isso aqui é uma síntese. É algo que, para o povo, não existe conflito. Não existe, é verdade. No povo não existe conflito. Na cabeça do povo tem um vaqueiro, mas na hora de beijar o santo é o São Raimundo. Pois é, eu fiquei meio confusa com essa história, mas vamos deixar esse assunto para o próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalinho aqui. Vamos tomar uma água, vamos tomar um café e vamos voltar a falar sobre São Raimundo Nonato dos Mulundus. Um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre os festejos de São Raimundo Nonato dos Mulunduns, lá em Vargem Grande. Eu estou conversando com Dom Sebastião Bandeira, que é bispo de Coroatá, sobre essa polêmica. Pois é, mesmo olhando a imagem lá, só para constar, gente, o Santo Raimundo Nonato, que acompanha a procissão, é um santo espanhol que foi trazido para vamos dizer, ancorar esse movimento todo. O fato dele não ser brasileiro, ser um santo espanhol, validando um milagreiro, vamos dizer, nordestino aqui do interior do Maranhão, dá uma certa confusão na cabeça das pessoas ou isso vai passando que ninguém nem percebe? Eu digo para você que pode
criar confusão para muitas pessoas que veem a religião de maneira racional. Mas, como eu já falei anteriormente, na cabeça do povo não existe essa contradição. Mas o povo quer ver, tocar. Isso é muito importante. Precisa de ver, precisa tocar. Então, como a igreja não pode colocar uma imagem de um santo que não foi canonizado. Dentro da igreja não pode. Dentro da igreja, a igreja respeita muito a fé do povo. Nós sabemos que existem tantos santos que não foram canonizados. Por isso que nós celebramos a festa de todos os santos. Porque poucos foram canonizados. Agora, como nós queremos responder esse anseio do povo de ver, de tocar a imagem, então a igreja sabiamente trouxe a imagem de São Raimundo Nonato, um espanhol que está ajudando a fortalecer essa fé do povo em Deus através do santo. Agora, o fato de ser espanhol, isso não pesa, porque muitos santos, Santo Antônio nasceu em Portugal. São Francisco, na Itália. Então, nós todos, pela fé, somos todos irmãos. É uma universalidade que não interfere na crença, né? Essa coincidência de nomes. Muito boa sua pergunta. O nome do vaqueiro era Raimundo Nonato. Então, a igreja, sabiamente, para poder respeitar o máximo o sentimento do povo, escolheu o santo com o mesmo nome. Para que vamos responder a essa necessidade, mas com muito respeito. E aí, por isso que coincidiu o nome. Ficou bom, a confusão fica um pouco menor. Lá vai eu com minhas perguntas complicadas de novo, mas assim, de alguma forma, quando esse movimento começou a crescer lá em Mulundus, com o vaqueiro que caiu, que ficou com o corpo depois de morto perfumado, aquela coisa toda que começou esse movimento em torno desse vaqueiro. A igreja de alguma forma tentou coibir, tentou dizer que aquilo não estava correto? Como é que foi a posição da igreja nesses primeiros momentos? Com certeza. Dizem os historiadores que esse fato... Deixa eu esquentar nosso café aqui, que esse nosso papo é longo. Muito obrigado. Dizem os historiadores que esse acontecimento foi em 1732. Duraram aproximadamente 100 anos para poder ser reconhecido pela igreja. Porque no início a igreja vê com cautela. Deve ter sido uma coisa muito simples, humilde. Então, até que ponto é verdade? Até que ponto isso não é fanatismo? Então, dizem que um dos acontecimentos marcantes foi o milagre de um dos familiares do doutor Nina Rodrigues. A família dele era uma família muito importante. Se não estou enganado, o pai ou o avô dele adoeceu e a esposa fez uma promessa. Já tinha essa tradição do São Raimundo e ele foi curado e foi ela que conseguiu trazer aquela imagem de Portugal para pagar essa promessa. Então, quer dizer assim, então os milagres, principalmente de pessoas que tinham muita credibilidade, esses milagres foram atestando e a igreja, aos poucos, foi apoiando. Mas só depois de 100 anos. Levou um tempinho. Levou muito tempo. E depois também a igreja, com certeza, ao tirar de lá, foram razões sérias, talvez de dificuldades, né, das pessoas serem bem atendidas. Então é uma história muito longa que... eu fui até lá, não é muito fácil chegar lá mesmo, a infraestrutura não... Mas eu falo assim, de alguma forma a igreja
abraçou esse movimento de fé popular a partir do momento em que ele foi validado por relatos de milagres, mais ou menos isso. Então, não é mais um fanatismo, já faz parte, embora não tenha todos os rituais canônicos, vamos dizer assim, mas tem essa validação através desses relatos, é isso? Com certeza. E isso é importante, porque quando um acontecimento desse, apesar de não ter tido o apoio da igreja no início, mas ele só foi crescendo e levado pelo povo, então isso aqui também é um sinal de Deus. Porque Deus ninguém pode controlar. Ele ultrapassa a instituição. Por isso que eu digo que esta espiritualidade de São Raimundo Nonato dos Mulundus é uma espiritualidade rebelde. Vamos buscar aquela nossa palavra de resistência. É rebelde porque não surgiu na instituição. Isso. Apesar da instituição não ter apoiado, apesar de tudo, os pobres transmitiram a sua fé. E é justamente a resistência, porque esse povo, que muitas vezes foi esquecido do poder público, da igreja, esse povo continua firme na fé e é São Raimundo que ajuda a resistir tantas dificuldades. E cada dia crescendo mais, né, padre? Porque aquela procissão ali é alguma coisa assim que eu fiquei impressionada, muito, muito, muito grande, muito grande. Quer dizer, é mais ou menos assim que acontece, né? Por exemplo, nós não temos nenhum santo maranhense. São Raimundo Nonato seria nosso primeiro santo. Tem a possibilidade da gente concretizar esse sonho, vamos dizer, de ter um santo para chamar de nosso, São Raimundo Nonato, com esse nome super maranhense, super de vaqueiro mesmo. A gente tem ainda essa possibilidade? Pode se sonhar com isso? Eu gostaria muito, mas eu digo que é muito difícil. Porque para a igreja declarar santo, tem muitos critérios. E um dos critérios é provar com fontes históricas a existência desse santo. Então, infelizmente, nós não temos documentos dizendo, por exemplo, a certidão de nascimento. Ele não tem nem batistério. Não tem batistério, nós não temos material para dizer que realmente isso aqui eram os ossos. O que nós temos é a tradição oral. Isso é um elemento importante, mas dificilmente a igreja vai aceitar como prova material, no caso, né? Precisa de provas materiais, né? Claro, a igreja não vai nunca fazer uma declaração solene de santificação, de canonização, sem ter elementos substanciais para provar a existência da pessoa. Então, eu penso que o povo é que vai continuar com a sua fé e com certeza ele já é santo. Ele já santo no imaginário popular, né? Já está no coração do povo e está sendo um canal de Deus na vida do povo. Porque Deus, ele se serve justamente dessas pessoas simples para dizer, eu estou com você, ajudando a você vencer suas dificuldades. Então, isso já é, para mim, o mais importante. E ali o que mais tem é milagres durante o pagamento, durante a procissão, o pagamento de milagres, de promessas feitas. É muito expressivo, eu pude comprovar isso. Só a resistência de atravessar 7 quilômetros no sol já é uma prova de fé. Mas não só, Elda, 7 quilômetros de manhã cedo sim. E voltar tarde, 4 horas da tarde. Sol quente, o calor maior ainda. Gente, e todos... Aquela poeirinha maravilhosa. E aquele calor. Olha, eu já paguei meus pecados, eu já fui. Mas eu acho que você precisa ir mais vezes. Porque nunca a gente está convertido e salvo. Nunca está com crédito não, né? Está sempre com saldo a pagar. Mais vezes. Está sempre com saldo a pagar. Então a gente vai acompanhar todo esse movimento que acontece, né? Quem ainda quiser participar desses festejos São Raimundo Nonato dos Mulundus ainda tem uma oportunidade. E agora vai pegar aquela forma mais, vamos dizer, mais
raiz da coisa, né? Porque vai ter que ir lá em Mulunduns. Mulunduns começa no dia 22 de outubro, né? E vai até o dia 31 de outubro. Esse festejo, sim, vai acontecer lá onde o São Raimundo Nonato, o vaqueiro São Raimundo Nonato, teria morrido, batido com a cabeça lá na Carnalbeira e morrido. Aproveita, participa dos festejos, lindo, lindo, eu posso dizer, porque eu fui lá, comprovei, é muito bonito. Logo, logo você vai ver uma matéria a respeito disso. Muito interessante. Apesar de toda a polêmica, é uma festa bonita, vale a fé, vale o que o povo, vale o que a gente sente. A fé é isso, né? A fé não é para se ver, é para se sentir, né? Com certeza. E a fé, ela é uma experiência do mistério. O mistério não se explica, se sente. O mistério é algo que você não vê como absurdo, mas você vê como uma resposta a muitas perguntas que você nem sempre tem respostas. Então, para mim, como eu já falei, para você, aquela experiência de São Raimundo é uma coisa fantástica. Foi uma resposta de Deus para esse povo aqui tão sofrido. Ai desse povo se não tivesse São Raimundo Nonato dos Mulundus para dar força para conseguir tantas graças e vitórias como você vê lá os romeiros dando testemunho na sua vida, fazendo penitência. Vem gente do Maranhão, vem gente de todo tantos lugares, andando a pé, com símbolos também na cabeça de da graça alcançada, né? Os vaqueiros que enfrentam 4, 5 dias no lombo de um cavalo para chegar lá, pois né? Pois é, então veja, isso é fantástico. É, realmente. Vaqueiros que nunca vêm à igreja, mas sentem na vida dele, Deus está comigo através de São Raimundo. Olha, vamos aguardar o que ainda vai acontecer, quais os milagres o santo ainda vai operar. Com certeza tem muita coisa pela frente. Mas, Dom Sebastião, muito, muito obrigada por sua participação no nosso programa de hoje. Agradeço imensamente. Eu é que agradeço muito a oportunidade. E eu fiquei muito feliz de ver você lá, né, naquela romaria e essa sua preocupação, né, de mostrar, tentar desvendar esse fenômeno, que é único no Brasil e talvez no mundo, que um santo é popular, mas a imagem é de outro. E não há contradição, mas há união, há uma complementação. E isso é muito importante. Vale a pena conhecer essa beleza, essa experiência religiosa do nosso Maranhão. Isso é o Maranhão, isso é tão bonito que vale a pena valorizar. Pois então tá, muito, muito obrigada mais uma vez e muito obrigada a você que está aí do outro lado nos acompanhando, que sabe que todo dia, 9 horas da manhã, eu estou aqui aguardando você com muita informação, com a história desse jeito, para a gente aprimorar a nossa fé, enriquecer nossa cultura e participar de tudo que acontece por aqui. Tchau e até a próxima.